Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, feliz sábado a todos, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Que bom, vocês estão aqui já reunidos para nós aprender da palavra de Deus através do estudo da Santa Escritura. Cada dia a gente vai carregando um degrau da escada com a orientação do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos dando sabedoria, nos guiando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Abre no livro de Mateus, capítulo 13. E pode manter um pouquinho seguro aí no livro de Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 51, vai mudar alguns versículos, mas vocês segura no capítulo 13. Outros, se quiser preferir, uma caneta, um papelzinho para anotar a passagem. Nós estamos estudando a parábola de Cristo. Nós já falamos aqui que é uma parábola. A parábola Jesus falava para diversos tipos de pessoa, para que a pessoa entender aquilo que ele estava falando, explicando do reino do céu. Então ele ia falando em parábola, falava do semeador, que era com o agricultor, da casa construída para carpinteiro, pedreiro, e assim sucessivamente Jesus ia falando por parábola. No livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 51, depois de instruir por meio de parábola, que pergunta dirigia Cristo aos discípulos: entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Jesus então expôs para os seus discípulos, procurou para eles: vocês entenderam todo o significado do meu ensino, das parábolas que eu estou falando? Vocês entenderam? E eles responderam que sim, que eles tinham entendido. E a pergunta fica para nós hoje: nós estamos entendendo o significado do estudo da palavra de Deus, da Santa Escritura? O que Deus está falando para nós nos nossos corações? Cada dia que nós estudamos, Ele está falando uma coisa para nós. E nós estamos entendendo? Os discípulos falaram que tinham entendido o sentido da palavra. Agora, ainda no livro de Mateus, mantendo o capítulo 3, no versículo 34. Assim, até que ponto Cristo fazia uso da parábola? Até que ponto Jesus estava fazendo esse uso? Ele ensinando por parábola. Ele ensinava para vários grupos de pessoas. Então fala aqui assim: todas essas coisas, disse Jesus, as multidões por parábola, e sem parábola nada lhe dizia. Então ele falou assim: eu estou falando por parábola e sem parábola eu não vou falar nada para vocês. Ele queria que o povo entendesse certinho o que ele estava explicando. Não tem coisa melhor que você for explicar uma coisa para uma pessoa, você mostrar dentro daquilo que ele é acostumado a fazer. Então ele vai entender certinho aquilo que está falando. Então ele fala que ele falava por parábola e nada lhe dizia se não fosse por parábola. A parábola são simples história, todo jovem, velho, gosta de ouvir história. A narração da história é um dos mais bem sucedidos meios de despertar interesse, para aprender atenção, bem como de ensinar, ilustrar a situação da verdade. O importante, Cristo é o maior de todos os mestres, assim reconhecia, portanto, fez uso constante desse método de instruções. Então ele é o maior, Cristo é o maior, mas ele fez o uso da parábola. Então o que é uma parábola? Todo gosta de história, né? Hoje eu não sei como é que eu não frequento salas de aula mais, eu não sei como é que está, mas no meu tempo tinha um livro de história. Então a gente ficava olhando a professora abrir o livro de história e ali explicando cada detalhe, e a gente entendendo aquilo que ela está falando. É isso que Jesus estava fazendo, para entender, né? E até hoje, se tiver um grupo de pessoas, começa a contar a história, todo mundo fica até meio em silêncio para ouvir aquela história, tanto jovem como velho. Um meio de ensinar, um meio de chamar atenção para aquele assunto. Era o que Jesus fazia, né? Ainda no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 52.
Mateus 13, no versículo 52. De que maneira sugeria Cristo que seus discípulos lhe seguissem o exemplo de ensinar a verdade do Evangelho? Ali Jesus estava pregando para aquele povo, mas também queria que os discípulos dele aprendessem para poder sair pregando o Evangelho, o ensinamento. Não foi só para aquele povo, então, que Jesus estava ali falando por parábola, com seus próprios discípulos, os seus seguidores, compreender muito bem o significado para poder pregar o Evangelho. Hoje nós estamos estudando a palavra de Deus, no sentido de nós aprender o significado da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para nós também passar para outras pessoas que ainda não ouviram a voz de Deus. Nós aprendemos e não guardamos para nós, passamos para outras pessoas. É isso que Deus quer, não guarda para você, passa para outra. Por isso que ele falou, vocês são a minha testemunha. E o que vocês sabem muito bem que o significado de uma testemunha é falar a verdade daquele fato. Você pode ser perante um juízo, aonde for, você vai contar o fato porque você sabe que aquele fato é verdade. Outra parte ele falou que nós somos sal da terra. O sal serve para temperar. Você não pode pôr sal demais porque não fica bom, mas sem sal também não presta. Temperando. Então nós temos que ser temperado. A temperança. E nós pregamos o Evangelho. Ele falou também que nós somos a luz do mundo. A luz serve para clarear. Não importa o tamanho da sua luz, ela espanta a escuridão. É isso que Cristo ensina, é isso que Ele quer que nós aprendemos, né? Ele falou assim, então lhe disse, por isso, todos escribam, vezado no reino do céu, é semelhante um pai de família que tira do seu depósito coisa nova e coisa velha. Assim é um semelhante, um escriba. O escriba era um sacerdote? Não, o escriba não era sacerdote. O escriba, ele não era sacerdote, mas era um conhecedor da lei de Deus. Então, fala assim, todo escriba. Os escribas não eram um sacerdote, mas mestres oficiais da lei. Eles eram mestres oficiais da lei. Então, os escribas, eles conheciam bem a lei, mas não cumpriam a lei, mas eles conheciam a lei. Então, eles conheciam a lei muito bem. Isso não se refere aos escribas profissionais ou mestres de seus dias, mas os discípulos no papel de mestre e apóstolo. Está lá em Marcos 3, vocês anotam aí, Marcos 3,14. Marcos 3,14, Jesus fala assim, ele foi como mestre. Os discípulos também tinham que aprender para ser um mestre, apóstolo, né? Todos os escribas, nesse caso, significa todo homem, mulher que ensina o tesouro da palavra de Deus, e outros, Cristo fala não das habilidades dos 12, do cumprimentos, né? Todo está dessas coisas, mas da habilidade de transmitir a outro. Ele fala também da habilidade de transmitir a outro. Então ali ele fala que o escriba conhecia a lei, ele fala para os discípulos que se tornando um apóstolo, mensageiro da palavra de Deus, da pregação do Evangelho para outras pessoas, conhecedor da palavra de Deus. Nós estamos estudando para nós aprender, para nós se tornar um conhecedor da palavra de Deus. Porque se nós não aprendemos, como é que nós vamos falar? Por isso que nós devemos estudar os versículos e para nós aprender, para nós transmitir aquilo que está dentro da Santa Escritura. Agora você vai lá no livro de Lucas, está um pouquinho para frente, né? Mateus, Marcos, Lucas, um pouquinho para frente, capítulo 15, versículo 3 e 7 e o 11 e 32. Então vocês podem pegar isso, se vocês quiserem anotar, achar mais fácil para depois vocês, com mais tempo, meditando. Meus queridos, não tenha vergonha de perder, você não está perdendo, está ganhando tempo de estudar a Escritura, a palavra de Deus.
tira tempo, ora, busca Deus. Jesus, ele pregava para todo mundo, e você sabe aonde que ele buscava a recarga da bateria dele? Todo dia, depois que acabava as atividades, ele afastava um pouquinho dos seus discípulos, da multidão, ele ia conversar com o Pai. Ali ele carregava essas baterias para mais outro dia de luta e trabalho. Aonde nós devemos carregar as nossas baterias para aprender a palavra de Deus? Talvez na tua sala, talvez dentro do teu carro, você andando, conversando com Deus. No seu trabalho você conversa com Deus. Não precisa falar com voz alta. Deus não é um Deus surdo, não precisamos gritar pelo ouvir. Fala com Ele, dentro do teu quarto, você fala com Ele, e na hora que você abre a Santa Escritura, fala para Ele, te dá sabedoria que o Espírito Santo nos conduz. Então, você já desfolhou? Então vamos lá. Lucas 15, 37, 11, 32. A parábola das ovelhas perdidas e do filho pródigo. Aqui então ele conta uma parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Por que ele contou uma parábola de uma ovelha perdida com um filho pródigo? A ovelha perdida, com os pastores ali no Oriente, ele contava seu rebanho no final da tarde, para colocar no curral, ali para poder ele proteger. E outra coisa muito interessante, sempre Jesus está na nossa frente. Ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e a sua ovelha conhece o seu pastor. Então, quando contava, estava fartando uma, deixava as outras ali fechadas e ele saía atrás daquela que não está fartando para buscar. Ele buscava aquela ovelha. E Deus quer fazer isso conosco. Ele conta todo dia o seu rebanho. E todo dia ele está buscando as suas ovelhas que está saindo fora do seu abrisco. Ele está buscando. Todos os dias ele busca. Ali no Oriente Médio também, ali porque é o seguinte, podia o pastor sair de manhã cedo com o seu rebanho, encontrar outros pastores com rebanho e passava ali um pelo outro. E ele não preocupava das ovelhas se misturar. E eles iam embora, porque ele chamava as suas ovelhas e as tuas ovelhas não ficavam com outro pastor, porque ele não conhecia a voz do outro. Nós precisamos conhecer a voz de Deus para não conhecer voz estranha conosco, né? Então ele fala assim, né? Ele falava por parábola das ovelhas, do povo. Cada parábola se destinga ensinar alguma grande importância na vida. A primeira de 12 na lista, abaixo dizem, uma, né? O bem e o mal na vida e juízo. 2, valor do Evangelho. A terceira, a busca da salvação. A quarta, visitar a igreja, seguir a igreja de Cristo. A 5, a verdade das nove e a velha, da nova e velha. A 6, o dever de perdoar os outros. A 7, chamada em várias épocas. A 8ª, insinceridade, arrependimento. A 9ª, a necessidade da justiça. A 10, a vigilância e cuidado na profissão da fé. A 11, empregado do seu tempo no trabalho, no que dali. E a 12, separação do final das boas e das más. Ali, então, isso que dá assim. Então, nós temos que, o nosso tempo nós temos que estar ele ocupado para o bem e não pelo mal. Nós saber separar as coisas. Nós aprendemos a separar, as coisas. Isso nós temos que aprender. Que jeito que nós aprendemos, querido? Através do estudo da Santa Escritura, da Palavra de Deus. Deus todo dia, Ele fala conosco. Eu espero que vocês tirem boas lições da Palavra de Cristo. Um abraço a todos e fica com Deus.